Gravação iniciada, turma. Boa noite a todos. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, nossa aula, nosso encontro de número 4, onde nós vamos concluir aqui o tema 1 da disciplina de sistemas distribuídos. Tá? Antes de iniciar a gravação, eu já antecipei algumas coisas em relação a provas, em relação a trabalho, tá? De modo que a gente, concluindo esse módulo aqui a tempo, já começamos hoje, então, a se debruçar um pouco sobre o trabalho que eu vou passar para vocês, tá? Não me deixem esquecer de ainda hoje mandar para vocês as questões, tá, pessoal? É um PDF, tá? Para vocês já irem se familiarizando com elas, estudando, pesquisando. Mas eu vou criar um Google Forms para que vocês depois respondam essas mesmas questões de forma online. E eu já tenho as respostas ali numa planilha bonitinha, com a nota de cada um. Eu não tenho que sair corrigindo 70 trabalhos de vocês manualmente. Tá? É isso aí, turma. Vamos aqui nós, certo? Nós já tratamos nas aulas anteriores, inclusive os vídeos estão disponíveis no meu canal no YouTube, também aqui pelo Teams, né? Você pode pegar o histórico das gravações, se quiser também. Mas nós já vimos os conceitos gerais de sistemas distribuídos, a taxonomia de Flynn e essas divisões que ele tem para o sistema de instrução múltiplo, única e dados únicos e múltiplos. A lei de Amdahl e o Speedup, que trata do quanto o código pode ser acelerado, ele pode ficar mais rápido a partir da paralelização de processo. No módulo 2, nós falamos sobre memória compartilhada, memória distribuída. Trocamos uma ideia bastante em relação a isso. No módulo 3, a gente falou de paralelismo de dados e de tarefas, não, algo bem conceitual. E agora, no módulo 4, a gente inicia aqui, então, nesse nosso encontro, que vai encerrar essa primeira etapa da disciplina, falando de algumas coisas, no caso de cliente-servidor, que já não é mais uma novidade para vocês, imagino eu, é mais uma revisão de conceitos. Tá? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui mais uma vez nosso material online. 42% de vocês já visualizou. Tá? É muito importante que esse número aqui aumente. Vocês tenham uma boa participação nisso. Isso, inclusive, facilita que eu consiga, de repente, criar uma política de dar alguma bonificação, alguma pontuação a partir dessa visualização, tá? Então, fica a dica, tá? Fica a dica. Belezinha. Vamos lá, turma. Há diversas arquiteturas de sistemas paralelos distribuídos. Neste módulo, veremos 5 tipos de arquitetura que podem ser aplicados tanto em sistemas paralelos como em sistemas distribuídos. Tá? Essa diferenciação de sistemas paralelos distribuídos, pessoal, a noção de sistema distribuído a gente já falou no começo do curso. Né? O sistema paralelo é simplesmente quando você tem a atribuição de funções e tarefas relegado a outra estrutura que não a sua própria máquina. Tá? É por isso que entra nessa classificação aqui a noção de cliente-servidor, que é o modelo mais tradicional, mais antigo e mais comum da gente encontrar, né? Da gente ver no mercado, da gente acabar tendo contato com isso no dia a dia, certo? Professor, não entendi. Como assim? Como o cliente-servidor pode ser uma noção de sistema paralelo? Não faz muito sentido. Vamos lá, a gente vai entender isso aí com calma. O modelo cliente-servidor é a arquitetura mais frequentemente citada na literatura de sistemas distribuídos. Historicamente, é a mais importante e continua sendo a mais amplamente utilizada. A figura a seguir ilustra a estrutura simples na qual os processos assumem as funções de clientes ou servidores. Em particular, os processos do cliente interagem com os processos individuais do servidor, em computadores hosts potencialmente separados para acessar os recursos compartilhados que ele gerencia. Tá?
Turma, aqui vale a pena a gente... Vocês lembram, pessoal, daquele conceito que vocês devem ter visto lá atrás, de uma coisinha chamada socket, né? Basicamente, o que é esse negócio aqui? Eu tenho um servidor, tá? Por exemplo, um servidor web, falando aqui na porta 80, tá? Nisso eu tenho aqui uma estrutura de redes de computadores, aqui os meus switches, né? Caramba, eu estou escrevendo muito mal. Essa mesinha aqui está meio... Vou ver se melhora agora. Esqueci de fazer um negócio mais bonitinho. Isso é um servidor falando HTTP na porta 80, tá? E conectado a ele, nós temos os vários clientes. Esses clientes, eles todos vão gerar pacotes de solicitação para esse servidor, consumindo a porta de destino, a porta 80. Mas na porta de origem, eles vão usar portas altas, né? 5, 6, 10569. É um porta alto qualquer. E aí, todos eles, a porta de destino é a porta 80, todos eles, a porta de destino é 80, mas a origem é uma coisa número alto, né? Um número acima de 1024. Assim, a gente tem uma máquina compartilhando recursos com várias outras, né? O cliente, a ideia é que ele vai iniciar com uma conexão, ele vai iniciar uma solicitação, e o servidor é o cara que fica aguardando as conexões. Ele fica lá de bobeira. Se ninguém for procurar problema, ele também não vai atrás de confusão, né? Então, ele fica aguardando as solicitações. Essa noção de IP de origem, IP de destino, porta de origem e porta de destino é o que convencionou se a gente chamar de socket, né? Mas isso foi só um resuminho rápido, tá? Não é o foco da gente. Vamos voltar aqui agora para nosso texto. O modelo cliente-servidor é uma estrutura de aplicativo distribuída que particiona tarefas ou cargas de trabalho entre os provedores e os recursos do serviço, chamados servidores, e solicitantes de serviço, chamados clientes. Então, é só uma definição de que raios é um cliente e o que é um servidor, tá? Frequentemente, clientes e servidores se comunicam em uma rede de computadores em hardware separado, mas tanto o cliente quanto o servidor podem residir no mesmo sistema. O host um host de servidor executa um ou mais programas de servidor e compartilha seus recursos com os clientes. Pessoal, isso aqui é uma perguntinha que até tem uma questão para vocês falando sobre isso, tá? Falar de um modelo cliente-servidor, falar de um modelo cliente-servidor necessariamente não significa dizer que tem uma máquina aqui, que é o servidor, e tem uma máquina aqui, que é o cliente. E eles estão interagindo pela rede, tá? Eu posso ter uma máquina só, rodando uma aplicação, tá? Mantendo o meu exemplo, né? HTTP, estou rodando um site aqui, tá? E nesse mesmo servidor, eu abri um navegador, Chrome da vida, tá? Que vai consumir esse serviço usando um localhost, entendeu? Eu posso acessar um site que está hospedado diretamente na máquina, né? No servidor. Se eu faço isso, o mesmo host, o mesmo hardware, que é o meu servidor, também é meu cliente, tá? É comum? Isso não é muito útil, né? O mais normal é que você tenha um servidor do lado de cá e o cliente pela rede acessando os recursos. Mas só para ficar claro, né, que eu posso ter, sim, servidor e cliente rodando na mesma máquina.
Tá? Só para a gente ter essa compreensão. Um cliente geralmente não compartilha nenhum dos seus recursos, mas solicita conteúdo ou serviço de um servidor. Tá? Nós somos clientes. Os clientes, portanto, iniciam sessões de comunicação com os servidores, que aguardam as solicitações de entrada. A gente falou agora há pouco. Né? Então, temos aqui os clientes, temos a internet, como essa grande rede aqui, e os servidores. Né? Obviamente, que podia ser sua rede local e um servidor local também, tá? Você daria no meio. A arquitetura cliente-servidor descreve o relacionamento de programas cooperativos de um aplicativo, em um aplicativo. O componente servidor fornece uma função ou serviço a um ou mais clientes, que iniciam solicitações para esse serviço. Nesse sentido, os servidores são classificados pelo serviço que oferecem. Pessoal, logo no começo, eu peguei algumas turmas de primeiro semestre, que a gente fala, né, para o pessoal, nas disciplinas de infraestrutura em redes, né? Olha, existe um roteador, existe um hub, existe um switch, um access point. Quando a gente começa a falar de servidor, o pessoal tem uma noção muito alta, muito complexa do que vem a ser isso, tá? Porque, olha só, um firewall é um servidor. Um proxy é um servidor. Um servidor web é um servidor de arquivo é um servidor, tá? Enfim. Ser um servidor diz muito mais dos papéis que aquela máquina assume na rede, das funções que ela disponibiliza, que ela oferece para que os outros dispositivos consumam esses recursos, tá? Do que mesmo alguma coisa relacionada à infraestrutura física, né? Aos componentes físicos dele. Obviamente que se espera que um servidor importante dentro da empresa ele tenha um hardware adequado. A gente até costuma falar, um hardware de servidor, né? Que foi feito para não parar, para ficar ligado 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Então, só que a gente faz essa diferenciação, né, do hardware e do software, né? Quando a gente fala do termo servidor. Exemplo, um servidor web atende páginas de web, um servidor de arquivos atende arquivos de computador. Então, eu posso ter um servidor web sendo um cliente de um servidor de arquivos. Pode. Tá? Essa é só a noção geral, então. Um recurso compartilhado pode ser qualquer software e componentes eletrônicos do computador servidor, desde programas e dados até processadores e dispositivos de armazenamento. O compartilhamento de recursos de um servidor constitui um serviço. Então, quando a gente fala de um serviço, a gente está falando de um recurso que é compartilhado. Tá? Se um computador é um cliente, um servidor ou ambos, isso é determinado pela natureza do aplicativo que requer as funções de serviço. E mais um exemplo. Um único computador pode executar um servidor web e um software de servidor de arquivos ao mesmo tempo, para servir dados diferentes a clientes que fazem diferentes tipos de solicitações. Então, eu posso ter um servidor web. Esse servidor web, eu posso ter um Samba ou um FTP, sendo um servidor de arquivos. Eu posso nele ter o meu servidor de e-mail, de correio eletrônico, tá? Posso ter isso tudo? Pode, uma máquina só, sem problema, tá? O que é que vai diferenciar cada serviço desse? É a porta que ele vai operar, tá? Porta 80, porta 25, né? Por aí vai. E aí a gente aborda um pouquinho a noção de serviço, né? Essa palavrinha aqui que é uma palavrinha-chave para a gente. Em geral, um serviço é uma abstração de recursos do computador. E o cliente não precisa se preocupar, em tese, com o desempenho do servidor enquanto atende a solicitação e entrega da resposta. Tá? Pessoal, se eu sou um cliente e eu quero acessar um arquivo, eu vou lá e peço. Eu não vou me preocupar se o servidor está saturado ou ocupado, com processamento alto. Para mim não importa. Tá? É isso que está dizendo aqui.
O cliente só precisa entender a resposta com base no protocolo de aplicativo bem conhecido, ou seja, o conteúdo e a formatação dos dados para o serviço solicitado. Em outras palavras, se eu quero acessar um arquivo FTP, eu tenho que entender a sintaxe do protocolo FTP, né, para saber como pedir, né, como fazer um GET, como mandar um dado com um PUT. Então, tem que entender esses métodos e essas regras, né, que a gente chama de protocolo. Clientes e servidores trocam mensagens em um padrão de mensagens de solicitação-resposta, onde o cliente envia uma solicitação e o servidor retorna uma resposta. Tá? Essa troca de mensagens é um exemplo de comunicação entre processos. Para se comunicar, os computadores devem ter uma linguagem comum e devem seguir regras para que o cliente e o servidor saibam o que esperar. É o exemplo que eu dei agora com o FTP. Tá? O idioma e as regras de comunicação são definidos em um protocolo de comunicação, sendo que esses protocolos operam na camada de aplicativo. O protocolo na camada de aplicação define os padrões básicos do diálogo. E aqui a gente vem com uma noção muito importante, tudo. Até já falei sobre isso em outras aulas, e considerando o perfil de vocês, que muitos aqui já são desenvolvedores, já estão no mercado, acaba sendo bem trivial essa noção, mas a gente tem que falar sobre ela. Para formalizar ainda mais a troca de dados, o servidor pode implementar uma interface de programação de aplicativos, ou uma API. A API é uma camada de abstração para acessar um serviço. Basicamente, o que é isso aqui, pessoal? Eu tenho uma máquina rodando algum tipo de serviço, eu tenho outra máquina rodando outro tipo de serviço, e eu quero fazer com que haja um consumo mútuo de informações aqui. Tá? O que é uma API? Uma API é uma estrutura, tá? Que é criada com uma padronização específica que diz, olha, equipamentos externos aqui, né? Vocês que estão aqui do lado de fora, para que vocês consumam meus serviços, vocês vão falar comigo usando tal estratégia, mandando tais mensagens. A cada mensagem que você me mandar e eu der ok, eu vou lhe responder com outra mensagem de tal tipo. Tá? Então, isso que é o que a gente chama de API. Tá? É uma padronização para que você consiga fazer com que uma aplicação seja consumida por diversas outras de uma forma eficiente, enfim, padronizada, ordeira. Né? Ao restringir a comunicação a um formato de conteúdo específico, facilita a análise. Pessoal, se eu crio uma API, se eu determino regras, né? Como as coisas vão funcionar, na hora que acontece um problema, é fácil identificar o que está acontecendo de errado. Né? E, ao abstrair o acesso, facilita a troca de dados entre plataformas. Que foi o que a gente comentou agora. Um servidor, pessoal, ele pode receber solicitações de muitos clientes distintos em um curto período. Um computador só pode realizar um número limitado de tarefas a qualquer momento e conta com um sistema de agendamento para priorizar as solicitações de entrada dos clientes para acomodá-los. Isso aqui, isso a gente vai falar mais na frente, pessoal? Não sei, mas vocês já ouviram falar de um ataque chamado negação de serviço? Eu não DDoS. Isso, ou um DDoS, né? Basicamente, o que é isso aqui? A gente tem aqui, tá? Vou pegar minha canetinha. Eu tenho aqui um servidor, tá? E aí eu tenho aqui do lado de cá um cliente acessando o recurso desse servidor, tá? Esse cliente, ele pode fazer tantas requisições, tantas solicitações desse meu servidor, que ele pode fazer com que o servidor caia, porque ele já está tão saturado para responder aquelas solicitações, que ele acaba não conseguindo mais trabalhar direito, só respondendo aquela demanda, atendendo aquele serviço que ele está provendo para a rede. Né? Isso aqui é o que a gente chama de deny of service, né? A negação de serviço.
A outra estratégia é quando eu faço um negócio mais punk. Eu não tenho só mais uma máquina. Eu agora tenho várias máquinas unidas na maldade, é uma gangue, tá? Solicitando serviços de um servidor, por exemplo, HTTP, a ponto de que quando alguém de fora quiser fazer um acesso legítimo a isso, ele não vai conseguir, porque o servidor já está topado. As respostas vão demorar demais, vai estourar um timeout e ele vai achar que o servidor está fora. Tá? E aí, nesse caso, quando eu tenho várias máquinas fazendo a negação de serviço, eu tenho um DDoS, né? Um Denial of Service distribuído. Né? Essa é a noção geral, que se aproveita do comportamento padrão básico do modelo cliente-servidor. Tá? Para evitar sobrecarga e maximizar a disponibilidade, o software do servidor pode limitar a disponibilidade para os clientes. Aproveitando a eventual possibilidade de sobrecarga, podem ser feitos ataques, né? A gente fala aqui, ataques na questão de serviço que são projetados para explorar a obrigação do servidor de processar solicitações, sobrecarregando com taxas de solicitação excessivas. Qual é a ideia aqui? A ideia é, se o servidor ele está, a aplicação que provê aquele serviço, né, tem inteligência de detectar um fluxo muito grande de solicitações vindo de alguma máquina, que ele possa classificar isso como ataque de negação de serviço, ele pode simplesmente subir uma regra no firewall interno e dizer, não recebo mais esse tipo de solicitação. Tá? Ou então, a coisa mais interessante é que você tenha um firewall de aplicação. Tá? Um Next Generation Firewall, né? Um firewall de aplicação, onde o próprio firewall que recebe a primeira pancada dessas requisições, ao invés de jogar para dentro para o servidor, o firewall ele mesmo identifica o ataque, negação de serviço, e é ele que vai dar os denies e que vai descartar aqueles pacotes para que o meu servidor não seja onerado com esse ataque. Tá? O nome disso é o WAF, né? Mas, enfim, explicando de segurança, vamos avançar. Caso a segurança seja um fator importante, técnicas de criptografia podem ser aplicadas se as informações confidenciais forem comunicadas entre o cliente e o servidor. Por quê? Por que raios tem esse negócio? Se eu tenho aqui um servidor, eu tenho aqui um cliente, né? A comunicação entre os dois passa aqui por um switch. A questão é, nesse switch eu posso ter alguém snifando a minha rede, por exemplo, com um aplicativo que é o Wireshark, tá? E essa pessoa ela pode analisar o que está sendo trafegado, né? E ela vai ver aquilo que está acontecendo. No modelo cliente-servidor, ele vai ver a comunicação. O A é um cliente, o B é um servidor, está tendo aqui uma comunicação entre eles e eu estou aqui de gaiato, vendo o que está acontecendo, né? E espiando a troca de mensagens. Nessa situação, o modelo cliente-servidor acaba estando vulnerável. Se há uma demanda de sigilo, então pede-se que você use alguma técnica de criptografia. Tá? Ele dá um exemplo. Quando um correntista de banco acessa serviços de banco online com o navegador da web, ou seja, o cliente, este inicia uma solicitação ao servidor de web do banco. Beleza, então você está solicitando uma página na internet do banco. Você é um cliente, está lá o banco servidor, você solicita isso. As credenciais de login do correntista podem ser armazenadas em um banco de dados, beleza? E o servidor da web acessa o servidor de banco de dados como um cliente. Então, ele está trazendo para a gente uma primeira noção de divisão de tarefas, onde eu tenho um cliente acessando um servidor web
E esse servidor web está acessando um banco de dados database com as senhas, né? Então, esse cara faz uma solicitação da página, ele responde com a página, aí ele vem lá, manda lá o dado de login. O servidor web não tem os dados de autenticação, então ele relega isso que é ao servidor de banco de dados de acesso. Se isso for validado, ele responde aqui com OK, então ele joga para o cliente a tela da página autenticada, né, para que ele possa fazer suas consultas. A grosso modo, né, é isso que ele está trazendo para a gente. Então, o servidor de aplicativos interpreta os dados, está lá, beleza, manda para o servidor. É o que a gente falou agora, né? Okay. Então, resumo do cliente, ele que inicia as solicitações, ele fica esperando pelas respostas, ele recebe as respostas, ele se conecta a um número reduzido de servidores por vez, usualmente interage diretamente com os servidores por meio de software específico para a tarefa de estabelecer comunicação e utiliza recursos de rede. Tá? O servidor é o contrário, ele fica lá de boa, né, esperando que algum cliente peça alguma coisa a ele, se ninguém pedir, ele também não vai trazer problema. Ele responde sempre que possível a essas demandas. Ele pode estabelecer conexões com outros servidores visando atender alguma solicitação específica. Fornece recursos adicionais para a rede. Interage por meio de interface diretamente com usuários finais. Tá? Essa aqui é a noção básica. Não tem muito mistério, pessoal, porque já é o que a gente trabalha no nosso dia a dia. Tá? Mas vamos pensar um pouco sobre as vantagens desse ambiente, desse modelo aqui. Né? Até que vocês possam responder as questões sem muito problema. A arquitetura cliente-servidor permite que as responsabilidades do sistema de computação possam ser distribuídas entre vários computadores independentes interconectados por meio de uma rede, o que resulta em uma maior facilidade de manutenção. Pessoal, um banco, o modelo cliente-servidor, o que está sendo dito aqui? Eu posso pegar uma tarefa que é muito complicada e posso distribuir. Então, tem um servidor web, que está ali a página. Eu tenho um servidor de autenticação, para garantir que aquele usuário é quem diz ser. E aí eu posso ter um servidor que vai tratar só do Pix, um servidor que vai tratar só do Swift, um servidor que vai tratar só do MoneyGram, outro que vai tratar dos investimentos no Tesouro Direto, né? Lá na Selic, lá com o Banco Central. Enfim, eu posso ter vários sistemas, cada um assumindo um papel específico, tá? Para que eu não sobrecarregue o servidor e não fique com um ponto único de falha. Certo? Então, é um recurso bem interessante, já bem antigo, já existe já há um bom tempo, acho que é o principal modelo que existe aí hoje. Acho não, com certeza é o principal modelo que existe hoje, é o modelo de servidor. Os dados principais são armazenados nos servidores, que, por regra, possuem controle de segurança mais robusto do que a maioria dos clientes. Tá? É até fácil de você pensar, né, pessoal? A segurança do servidor de uma empresa de grande porte tem uma série de recursos mais sofisticados que você não tem na sua casa. Tá? O gerenciamento das atualizações dos dados é mais fácil de ser feito nesse modelo do que no paradigma P2P, que a gente vai ver depois. Qual é a ideia? A ideia é, se eu tenho um servidor centralizado provendo serviços para a rede, é muito melhor eu dar manutenção nesse cara e fazer um update nesse cara do que eu ter uma aplicação rodando em cada máquina da minha empresa. Saiu uma nova versão, uma correção de um bug, eu teria que sair máquina por máquina fazendo esse ajuste, esse update, essa correção. Né? Essa é a ideia. Muitas tecnologias avançadas de cliente-servidor foram projetadas para garantir segurança, facilidade de interface ao usuário, funciona com vários clientes diferentes, sendo que os clientes podem ter capacidades diferentes. Então, enfim, é só sucesso, né? Entretanto, o modelo apresenta
diversos problemas, visto que a capacidade de oferecer serviços ou recursos fica centralizada na figura do servidor. E aí surge um problema. O que fazer quando o número de requisições dos clientes ultrapassa a capacidade computacional do servidor? Essa pergunta não tem uma resposta de alta eficiência para aplicações em redes de computadores. A sobrecarga de servidores é um problema real, apesar de a capacidade computacional dos servidores crescer consideravelmente ano após ano. Além do fato de algumas requisições não serem atendidas pela sobrecarga do servidor, no modelo de servidor ainda há o fato de que o modelo não é robusto, ou seja, se um servidor crítico falha, as requisições já feitas pelos clientes não poderão ser atendidas. Esses motivos são a base para a concepção das redes peer-to-peer, que estudaremos posteriormente ainda neste módulo. Tá? Vamos lá. Se eu tenho um servidor provendo um serviço, em alguma hora, pessoal, esse cara ele vai ter um alto consumo de CPU ou disco se ele estiver sendo extremamente acessado. Tá? Com as soluções que nós temos hoje de nuvem e estratégias de elasticidade, nós já temos soluções de mercado onde, se o sistema ele está sendo exigido, ele aumenta automaticamente memória, automaticamente aumenta disco e CPUs. Tá? A questão é que tem um limite. Né? O limite é o bolso do empresário que está mantendo esse negócio no ar. Há um limite. Como contornar essa situação? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá? Não tem uma solução mágica. Né? Tem uma ferramenta mágica. E aí a gente vai falar agora, pessoal, da arquitetura mestre-escravo, que ela é muito parecida com a arquitetura cliente-servidor, mas ela tem um detalhe que é bem mais interessante aqui. Né? Que a figurinha é a mesma, tá? Tem um cara centralizado e tem outro orbitando ali. Mas vamos falar sobre eles. Vocês vão ver que, apesar da topologia ser muito parecida, o funcionamento é exatamente o contrário. Tá? O modelo mestre-escravo, estamos aqui agora. Estamos aqui agora, tá? A arquitetura mestre-escravo. É um modelo de comunicação ao controle assimétrico, onde um dispositivo ou processo, chamado mestre, controla um ou mais outros dispositivos ou processos e serve como seu hub de comunicação. Turma, olha só como o negócio é bonito. Olha só o que a gente tem aqui agora. A gente tem aqui, então, a figura de um mestre. Eu tenho aqui agora a figura dos escravos. Tá? E no modelo cliente-servidor, eu tinha as pontas, né, explorando um recurso computacional, um serviço aqui do meu master. E-mail, arquivos, página web, autenticação, blá, 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 blá. Agora, o jogo vira. Né? E no modelo cliente-servidor, o cara do meio aqui centralizado, ele é quem é explorado. Né? Já no modelo mestre-escravo, está aqui embaixo até os slaves, né? É o master que vai delegar tarefas, funções, atividades aqui para essas outras máquinas. Ele meio que vai ficar, pessoal, coordenando o que está acontecendo entre elas. Tá? Ele vai se beneficiar dos recursos dessas máquinas para fazer uma tarefa que ele está precisando executar. Em alguns sistemas, o mestre é selecionado a partir de um grupo de dispositivos elegíveis, com os outros dispositivos atuando na função de escravos. O processo de comunicação de um mestre com um escravo é denominado transação. E existem dois tipos: pergunta-resposta
ou disseminação sem resposta? A pergunta-resposta, o nome já indica, né, pessoal? O mestre vai iniciar uma transação com um de seus escravos. Todos os escravos o ouvem, mas apenas aquele a quem a comunicação dirigida responde. A transação pode envolver a troca de várias mensagens. Beleza. Pergunta-resposta. Eu jogo ao pessoal aquela transação, né, para os meus escravos, e aí um deles vai atender isso e vai responder. Tá? Disseminação sem resposta. O mestre inicia uma transação para todos os escravos. Nenhum escravo responde explicitamente, e o mestre presume que eles terminarão suas execuções em algum ponto. Pode ser que um ou mais escravos não recebam as informações corretamente. Isso deve ser levado em consideração ao utilizar essa transação. Em uma transação mestre-escravo, certos parâmetros são definidos para organizá-los e garanti-los. Isso é o que a gente está falando aqui, tá? E é uma coisa que tem que ficar claro para vocês. Estudando essas coisas, a gente é levado a pensar sempre naquela noção de praticidade, né, e utilitarismo. Onde é que eu vou usar isso? Aqui, pessoal, é hora de você ter uma visão muito alta, e quando eu falo muito alta, se afastar da coisa técnica de código, tá? Para que você entenda que pode existir uma situação onde o modelo cliente-servidor não lhe atende. Tá? E você tem que ter a mente aberta para saber que existe vida fora do modelo cliente-servidor. Tá? Basicamente é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, de um ambiente mestre-escravo. O material deve trazer um modelo mais nobre, tá? Mas eu vou trazer uma ideia para vocês, até aproveitando essa figurinha, que é a noção... Deixa eu ver aqui. Não consigo mudar a cor desse negócio. Né? Ah, consigo. Pronto. Que é a noção, pessoal, de uma coisa chamada botnet. Quem é que sabe que raios é uma botnet? Uma rede de computadores automatizados rodando algum programa ou algum comando. Eu vejo muito isso em segurança, porque tem sempre alguém tentando entrar em alguma porta que ficou aberta, coisa do tipo. Tentando acessar contas usando uma botnet para forçar a senha. Exatamente. É exatamente isso. Eu tenho uma botnet, né? Primeiro, a noção de bot, né? Bot é quando eu tenho um invasor, um criminoso, um bandido, né? Um cracker, e ele instalou um backdoor, enfim, uma forma de poder entrar nessa máquina aqui remotamente, depois que ele conseguiu fazer a infecção. E essa máquina ela vai delegar algum tipo de processamento, alguma função, alguma tarefa para que essa máquina aqui execute. Essa máquina que é meio que um zumbi que é controlada pelo invasor. Né? Quando eu tenho uma rede de bots, uma rede de zumbis, né, depende do autor que você esteja lendo, eu tenho um modelo mestre-escravo. Tá, Patrick, e aí, qual a finalidade desse negócio? Lembra que eu falei para vocês há pouco tempo de um ataque chamado DDoS, negação de serviços distribuídos? Sim, querido professor. Pois é. Imagina só que eu sou um criminoso, eu quero fazer um ataque para parar o serviço de uma empresa, né, o serviço, o site web, sei lá o que for, né? Website, uma coisa assim. Eu posso, de posse da minha botnet, mandar comandos para essas minhas máquinas aqui infectadas, né, que eu domino, que eu controlo, dizer, olha, máquinas, vocês, por conta própria, em nome próprio, iniciem uma requisição, iniciem várias requisições para tal endereço IP, para tal site, requisição um serviço.
todo mundo vai lá, né? E aí a empresa vai ver várias conexões vindo de vários lugares do mundo, várias máquinas, vários hosts, e cabe a ela ter alguma estratégia para identificar que está sendo alvo de um ataque de negação de serviço. Que bem feito, isso sempre vem de uma botnet, tá? E assim, dá para vocês terem uma noção, pessoal, existe pessoas na internet vendendo botnets, tá? O cara fez o código malicioso, infectou várias máquinas a partir de um crack, né, normalmente. Você pega um programa, caramba, eu não vou pagar a licença desse programa. Ah, que legal, alguém teve um trabalho desgraçado de fazer engenharia reversa, analisar o código assembler, alterar o comportamento desse programa para que ele não me peça mais licença, não me peça mais chave, seja lá o que for. Não vou pagar a licença, que legal. Vou usar o programa que essa alma generosa fez para mim. Pois é. Né? A grande verdade é que cada vez que passa você vai entendendo na vida que não existe almoço grátis. Então, esse cara vai vir com alguma coisa ali por trás, um keylogger, backdoor, e a sua máquina vai virar um bot que algum dia pode vir a ser usado para um ataque dessa categoria. Tá? Ana Luísa, pois não? Professor, você falou dessa questão do botnet, me fez lembrar um anúncio que eu vi no Instagram sobre o pessoal vendendo o famoso robozinho do Pix, que tem um tal de um joguinho que tem um robô, que você ganha dinheiro com o robô. Isso vale também? Isso seria um tipo de botnet ou seria uma outra situação? Eu não vi essa historinha desse negócio aí do robozinho do Pix, tá? Eu não saberia te confirmar. Mas, assim, tudo que as pessoas pedem para que seja instalado em massa, e a princípio você vai ter uma grande vantagem, não pagar uma licença, enfim, um crack de alguma coisa, enfim, se a coisa vem muito fácil, existe grande possibilidade de que você vai pagar algum preço por isso. Seja, sei lá, vão minerar Bitcoin usando sua CPU, ou a sua máquina vai fazer parte de uma botnet, que pode ser que nunca aconteça nada. Né? Pode ser que hoje a minha máquina aqui, a máquina de vocês, tenha algum programa instalado que faz com que ela possa ser utilizada por algum hacker, algum cracker, né, o termo mais adequado, para fazer algum ataque contra, sei lá, a Rússia, contra a Ucrânia, os Estados Unidos. A gente não sabe disso. Tá? É porque, tipo assim, a promessa deles é a seguinte: tem um joguinho, que é um aplicativo que você acha no celular, que é um joguinho de aposta. Certo. Só que eles descobriram magicamente um robô e esse robô ele consegue prever o resultado da aposta. E aí eles estão vendendo esse robô, fazendo essa promessa de que você vai conseguir R$1.000 num dia com esse robô. Só que eles vendem o robô a 90, R$100. E aí isso me causou uma certa estranheza, porque como que você vai vender uma coisa que vai render para a pessoa mais de R$1.000 por dia com um negócio valendo R$100? Você não está valorizando seu produto. Tá estranho. A conta não fecha, né? Parece coisa de... Por isso que eu perguntei se corria esse risco de a pessoa realmente pagar e realmente o robô talvez não sei, funcione, mas enquanto a pessoa está ali mexendo com o robô, usando ele nesse joguinho de aposta, talvez estejam roubando os dados da pessoa ou mexendo em alguma coisa, às vezes no computador, no celular. Essa que foi a minha pulga atrás da orelha. Pode ser. O robô, na verdade, é só um... Ele só funciona... É tipo um bot de WhatsApp. Ele normalmente eles colocam no Telegram e eles ficam tentando prever o que vai sair na plataforma de aposta. Essa aposta... O trambique aí é que... No caso... O trambique aí, a taxa de assertividade do bot é muito baixa e eles tentam disfarçar isso. Eles
Por exemplo, o bot erra uma aposta e eles ficam insistindo naquela aposta. Mas assim, Durante algumas vezes, essa aposta é sobre o quê? Em relação a quê? em várias Então, coisas, em jogos de é, futebol. professor, no caso, tipo assim, tem, não sei qual tipo de robô, né? Mas o robô que hoje em dia é mais vendido, no caso, é o tal do cassino da Blaze, né? É um site chamado Blaze, né? Que é um cassino agora, digamos assim, legalizado, né? Aqui no Brasil. Só que o que acontece? Eles vendem um robô, né? Sobre esse cassino, né? E, tipo assim, tem três tipos de jogos lá no cassino. Por exemplo, tem um lá que é uma de roleta, que é um preto, vermelho e branco, que você escolhe uma cor e tenta acertar. E outro lá que é tipo de um foguetinho, né? Que você tem que acertar, tipo assim, qual X vai parar, um negócio assim. Então, por exemplo, assim, eles vendem o robô falando que o robô dá uma previsão, né, de qual cor vai parar na rodada seguinte. Aí vamos supor, o robô lá vai parar na cor vermelha na rodada seguinte. Então a pessoa vai lá e aposta, sei lá quanto no vermelho. E, tipo assim, tem uma porcentagem. Ah, 50% de chance de cair no vermelho. A pessoa vai lá e aposta, vamos supor, R$ 20 no vermelho. E, tipo assim, raramente cai no vermelho. Geralmente cai sempre em outra cor. Tem outros que, tipo assim, dá a sorte de apostar e realmente cair na cor, que o robô falou, entendeu? Eles falam que o robô, ele tenta prever, né, no caso, a probabilidade da próxima rodada com os padrões ali do algoritmos ali do cassino, entendeu? É complicado. Mas Complicado, geralmente o robô ele não é uma coisa os que eu já vi, né? Não é uma coisa que você tem que instalar no seu celular. Ele é um grupo no Telegram, Isso aí, isso geralmente, aí. que ele tem um bot lá automatizado que ele E você vai, consulta ele, né? ele fica lançando lá no grupo Resumão, as professor, previsões. só ganha dinheiro quem vende robô. Quem compra nunca ganha. Sim, é verdade. Exatamente. Ainda bem que a gente é da área disso daí, né? Mas vamos lá. Estou estudando sim, estou estudando. Não derrube não. Quem quiser robô aí, só falar. Assim, pessoal, não, deixa para lá. Eu vou fugir muito do tema aqui. Obviamente que tem uma série de outros exemplos mais nobres para a arquitetura mestre-escravo, tá? Eu só trouxe esse para vocês para mostrar um exemplo que eu acho interessante, que é esse das botnets, tá? Pergunta sem resposta, né? Enfim, você demanda lá e não tem feedback. Sim. Aí temos alguns termos, né? Alguns termos que estão presentes aqui. O Uriel vai falar mais baixo ainda, mas só protocolo, eu acho que para todo mundo aqui, acho que é tranquilo já. Ana Luísa, posso baixar tua mão ou não? Baixar a mão. Pode, professor, eu que esqueci de abaixar a mão. Pronto. Desculpa. Porque eu fico olhando aqui, eu sabia que tinha esquecido, entendeu? Mas eu fico olhando, caramba, aí levantou de novo. Aí eu fico direto querendo parar, entendeu? Agora, protocolo, pessoal, não tem mistério, né, turma? Todo mundo entende o que termo é esse, né? Essas são as regras de comunicação, tá? Pooling. O componente mestre interroga sobre um esquema programado a sequência de escravos disponíveis. Cada escravo pode receber diferentes tipos de transações correspondentes a uma mais tarefa. Quer dizer o quê? Vamos. Quer dizer que o mestre, o que é o pooling? Ei, cara, tu tá aí? Ei, cara, teu serviço está em pé? Ei, cara, e aí, beleza? Ele vai ele vai varrer, né, todos os seus escravos para ver se o pessoal está disponível ou não, se está lá, se não está, entendeu? Basicamente, isso aqui é a ideia do pooling. Então, lembro de novo, né, depois que eu expliquei. O componente mestre interroga sobre um esquema programado a sequência de escravos disponíveis. A escrita ficou péssima disso aqui, tá, pessoal? Eu não escreveria isso dessa forma. Como é que o componente mestre interroga
interroga quem? A sequência de escravos disponíveis. O componente mestre interroga a sequência de escravos disponíveis. Interroga o quê? Baseado num esquema programado. Tá? Baseado no esquema programado, quer dizer, uma sequência lógica pré-determinada, ele vai escolher de alguma forma isso, né? Se é em sequência, se é aquele que há mais tempo eu não me comunico, se é aquele que há menos tempo eu me comuniquei com ele, enfim, né? Esse sistema. Ele vai fazer então, essa sondagem, essa varredura, tá? E cada escravo pode receber diferentes tipos de transações correspondentes a uma ou mais tarefas. Tempo esgotado ou timeout, tá? Quando o mestre inicia a transação com um escravo, dentro do esquema de consulta-resposta, pode acontecer que o escravo seja incapaz de responder ao mestre. Portanto, deve ter algum timeout, algum tempo limite, para que o mestre entenda que aquele escravo morreu, né? Ou não vai responder, né? Então, tem que ter esse período aí. Passou esse período, ele vai continuar com o pooling, vai para o próximo. Tá? O pooling ele pode utilizar tanto para distribuir tarefas, como para analisar a disponibilidade dos seus escravos. Né? E aí as novas tentativas. Quando o escravo não responde, o mestre aborda a transação e ele começa a procurar o resto. Certo? Essa é a noção. Então, no modelo mestre-escravo, aí nós vimos que é um modelo que é exatamente ao contrário do modelo cliente-servidor. Vimos que existe um conceito de protocolo, são as regras de comunicação que tem que haver entre o mestre e seus escravos, tem que ser uma coisa padronizada. Tem o pooling, que é a forma do mestre analisar a disponibilidade dos escravos ou distribuir tarefas para eles. Tá? Nesse mundo, é preciso que haja um timeout, para que ele tenha uma resposta naquele pedido ou não, e saiba se tem que ir para um outro. E as novas tentativas. Se ele perguntou uma coisa a alguém e não responder, os próximos têm que dar conta do recado. Tá? Hugo, pode falar, meu filho, diga lá. Normalmente, nesse modelo mestre-escravo, você tem não só um mestre, tá? Você tem aí, no mínimo, 3 mestres, porque se caso um mestre venha falhar, você tem outros 2 para poder fazer o serviço, né? Dar continuidade ao trabalho. Sim. Hoje você acaba recomendando um número que os mestres, né, eles sejam em números ímpares, exatamente para poder facilitar a eleição, certo? Porque quando um mestre cai, eu preciso que tenha um número ímpar, né, de outros mestres para que consiga fazer, né, a nova eleição de quem será exatamente o novo mestre, né, e que vai estar delegando todas as atividades para os escravos. Sim, perfeito. Perfeito. Tu trabalha com algum ambiente que usa esse modelo mestre-escravo? Na realidade, hoje eu trabalho com Kubernetes e trabalho também com OpenShift, tá? Então, assim, a gente utiliza essa tecnologia, né? Na realidade, o OpenShift e o Kubernetes, ele acaba utilizando toda essa tecnologia por baixo, né? Legal. Inclusive, não sei se vocês já viram o material do crédito digital. O OpenShift e o Kubernetes são o tema-chave do crédito digital, tá? Então, se quem nunca teve contato com isso, é interessante já comece a dar uma olhadinha, porque são temas que certamente terão lá na AVD e AVDS de vocês, né, pessoal? É meio que o que a gente está falando aqui de forma muito superficial e abstrata, ali é o que a gente tem hoje no mercado de aplicação prática para essas coisas. E é o que assim, existe muito essa questão hoje, né, da moda, né? Então, assim, isso hoje é o que está na moda. É o que está na moda, né? Então, assim, quando você fala em relação à questão de computação em nuvem, tudo isso, como o professor falou, toda essa parte de aumento de recurso, né, o que a gente chama de orquestração, certo? Então, os recursos eles são aumentados ou diminuídos de forma que a gente chama, né, a escalabilidade horizontal, tá?
Então, se uma máquina ela está precisando de mais recurso, né? Ela chegou com 90% de CPU, vamos dar um exemplo, automaticamente eu consigo subir uma nova, né? O que a gente chama de pod, tá? Um novo pod para essa máquina, onde ela vai ter mais recurso, onde ela vai ter mais memória. E conforme o recurso ele fica sendo subutilizado, esse recurso ele vai sendo desligado, tá? E aí volta lá a trabalhar somente com um pod, 2 pod, isso tudo de forma automática, totalmente transparente para o usuário. Pois é, e aí que entra uma coisa que eu acho extremamente relevante, é a noção do que a gente está fazendo aqui. Eu não sei se foi aqui que eu já falei, ou foi outra turma, tem um problema que acontece muito hoje quando a pessoa está se formando, é a tal da síndrome do impostor, né? Não sei se foi aqui que eu falei sobre isso. Foi aqui? Se não foi, Foi aqui mesmo. Foi aqui mesmo. E, pessoal, isso para mim é uma coisa tão viva, porque muitas vezes eu pego alunos do último semestre e eu vejo uma quantidade enorme de gente passando por isso. Porque o sujeito colocou tanta confiança no conteúdo que ia ver no meio acadêmico, que ele achou que se ele tirasse 10 em todas as disciplinas, se ele fosse um aluno que não faltasse, né, que fosse assíduo, que participasse, fizesse os trabalhos, fizesse tudo isso, mas não tivesse um pé no mercado de trabalho, assim, não se preocupou em fazer um estágio, não se preocupou em ver uma certificação, os eventos que a Estácio faz, né, trazendo os fabricantes, o cara não participava porque tinha uma prova para fazer, enfim. Ficou muito focado na coisa acadêmica. Pessoal, no mundo de hoje, isso não é uma boa estratégia. Porque a gente está falando aqui, né, de uma forma alto nível e às vezes distante, você vai ver onde? Você vai ver com Kubernetes, certificação lá do Kubernetes, por exemplo, ou então nas carreiras da AWS. É ali que você vai ver essas coisas sendo aplicadas. E aí, tá, qual é a diferença? Primeira diferença, se você já tem uma noção desses conceitos na graduação, na academia, quando você chegar para aplicar isso, vai ser tudo muito mais simples, porque você já tem uma noção do que se trata. Né? Então, no meu caso, por exemplo, eu fiz o CCNA em 2008, eu tirei o CCNA, eu acho que em 2, 3 meses. Então, uns 2 meses. Mas por que eu consegui isso? Uma certificação tão, assim, tanta gente deseja e não consegue, né? Ah, porque eu sou um gênio? Não, porque na minha graduação eu já tinha uma boa noção de redes de computadores. Eu só não sabia configurar um D-Link, isso na minha mão não saberia fazer, né? Então, quando eu via colocar IP na interface, loop, MAC address, NAT, VPN, tudo isso para mim eram conceitos que eu tinha vivos por conta da graduação, e eu só fui entendendo como é que eu fazia isso na prática, na configuração do equipamento. Então, a coisa sai muito mais suave, né? No nosso caso, não é diferente. Se você passa por isso aqui e depois cai numa certificação dessas, você vai apenas encaixando as coisas na sua cabeça e dando uma aplicação prática para essas coisas. E, por falar nisso, há uma coisa chamada granularidade. Que raios é granularidade, pessoal? E aí tem essa diferença da granularidade fina e da granularidade grossa. Quando a gente fala em distribuir funções, distribuir tarefas, pessoal, primeiro você tem que ter essa noção do que é que você vai distribuir. O dividir para conquistar, né? Até quanto você vai dividir daquele seu problema. Né? Então, por definição, né? A granularidade fina consiste em distribuir o trabalho em muitas pequenas tarefas. Isso tem a vantagem de que, se um escravo morrer, o mestre atribui a tarefa a um outro escravo, com uma penalidade de tempo muito pequena. Como desvantagem, você precisa de um número muito maior de escravos para realizar a tarefa específica. Tá? Então, granularidade fina quer dizer que eu pego o meu problemão, que seria resolvido pela máquina só, tá? Quebro isso em várias pequenas tarefas
e sai distribuindo. Se algum escravo meu não responde, rola lá um timeout para o próximo salto, a partir da minha estratégia de pooling, o tempo disso é muito pequeno, o impacto disso na minha operação geral é muito pequeno. Tá? A outra estratégia é a granularidade grossa. Então, eu pego meu job, pego meu problema, quebro isso em tarefas grandes, tá? A vantagem é que não será necessário que eu tenha, não é preciso que eu tenha vários escravos, tá? Mas, por outro lado, se um escravo morrer, a penalidade de tempo será grande, será significativa. Qual é o melhor, professor? O melhor é aquela que se adequa ao seu caso específico, né? Não tem melhor e pior. É só mesmo saber que existe isso aqui, tá? E aí, a gente entra aqui em alguns conceitos, e até o Hugo já antecipou para a gente, né? A noção do mestre-escravo simples, o mestre-escravo multinível, o mestre sobressalente e o mestre com redundância passiva, né? Porque, tá, beleza, muito legal. Eu tenho lá um mestre nos meus escravos, eu consigo dividir aí as minhas tarefas entre os meus escravos, show. Mas e se o mestre morre? A gente sabe que se um escravo morre, não é o fim do mundo, né? Sempre vai ter outro escravo ali para assumir o lugar dele. Mas se o mestre morre, e aí, como é que eu fico? Então, vamos lá. A noção do mestre-escravo simples. É a estrutura clássica em que existe um único mestre que realiza a distribuição das tarefas entre os componentes escravos que essas executam. Também pode ser responsável pelo gerenciamento dos próprios escravos, como inicialização e parada, né, dos escravos, criação de mais instâncias em resposta ao aumento de solicitações ou carga do sistema, prisão de escravos ociosos ou com comportamentos anômalos, etc. É um modelo mestre-escravo simples. O mestre sozinho gerencia todo mundo, todos os escravos, né, inclusive na inicialização e parada deles. Tá? Mestre-escravo multinível. Tá? Estrutura profunda, na qual, ao invés de ter um único mestre supervisionando todos os escravos, um ou mais níveis de mestres são introduzidos para esse fim. Um ou mais níveis de mestre são introduzidos para este fim. Esses níveis de mestre não, então, agrupam a supervisão de escravos ou outros mestres, de forma a conter um número de componentes supervisionados por cada componente. Basicamente, o que é isso, pessoal? Eu vou ter uma hierarquia. Tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui. Agora, filhão. Por exemplo, aqui, né? Eu tenho aqui um mestre e tenho esses escravos. Tá? Nesse modelo, eu posso ter aqui outro mestre, esses escravos, e esses dois mestres aqui, tem um mestre centralizado aqui, ó, gerenciando eles. Ó. Vai possuir outros aqui. Tá? E aí, bem aqui embaixo, esse cara aqui, olha, se torna mestre de mais um subgrupo de escravos. Tá? Eu tenho uma noção de hierarquia aqui nesse negócio. Então, se um desses mestres aqui para, eu estou sacrificando uma parte do serviço, eu não estou sacrificando tudo. Tá? É a noção do que a gente está falando aqui agora. Depois, o mestre sobressalente e o mestre com redundância passiva. Tá? Estrutura que possui um ou mais mestres sobressalentes com o objetivo de aumentar a disponibilidade. Esta variante apresenta vários mestres secundários para que o esquema geral da arquitetura seja mantido. Se durante a operação usual de monitoramento e controle o mestre morre, ele é imediatamente substituído por outro, usando pontos de verificação, minimizando o tempo em que o sistema deste está operacional. O mestre morreu, já tem outro cara ali
de prontidão para assumir o lugar dele. Tá? Essa é a noção. Isso vai ter uma aplicação, uma demanda a nível de aplicação, mas também tem demandas envolvendo rede também. Tá? Acaba sendo uma solução bem completa. E eu tenho uma redundância passiva. Né? O mais sobressalente é a redundância ativa. Ele morreu, o outro subiu. Né? Aqui embaixo a gente tem a redundância passiva, que é muito parecida com a de cima. Eu acho que o texto não ficou tão interessante aqui. Esse texto, eu mudaria ele bastante, porque ele não traz uma diferença muito boa do mestre sobressalente. Mas a grande ideia, a grande noção do mestre com redundância passiva é que eu tenha algum dispositivo na minha rede que tem uma replicação em tempo real do meu mestre que está ali rolando, de modo que quando o mestre morra, eu tenho uma estrutura com um banco íntegro pronto para poder assumir o controle daquilo que o mestre vinha fazendo. Tá? Basicamente, essa é a diferença. E a gente termina, então, aqui essa noção de ambientes, né, com ambiente tradicional, né, o mestre escravo simples, com ambientes que eu tenho uma redundância de mestres. Então, são as formas que eu tenho de ter redundância de mestres. Caramba, 9 horas e agora que eu estou aqui. Eu consigo terminar isso? Vamos lá. Vou pular um pouquinho. Aqui, ó, vantagem e desvantagem, vou pular um pouquinho, tá, pessoal? A gente vai acabar não conseguindo terminar isso a tempo, tá? Essa arquitetura, às vezes, é usada para estruturar parte dos sistemas que lidam com a replicação de informações. Portanto, na replicação do banco de dados, o banco de dados mestre é considerado a fonte autorizada e os bancos de dados escravos são sincronizados com ele. É um exemplo de uso de uma aplicação do modelo mestre-escravo. Né? Eu tenho um banco de dados que vai replicar esse banco para escravos que serão consumidos de alguma forma pelas aplicações. Tá? Eu acabei pulando isso aqui. Vamos lá. Em termos gerais, a arquitetura mestre-escravo é adequada para a construção de sistemas de tempo real, que precisam garantir o tempo de resposta. Também é frequentemente encontrado em sistemas embarcados, que podem ser construídos combinando a arquitetura de repositório ou a arquitetura de pipeline com mestre-escravo. Então, no exemplo que a gente vinha tratando, que eu dei o exemplo de uma botnet, eu posso ter aqui um servidor de banco de dados. Tá? Esse servidor de banco de dados, ele é um mestre e faz aqui a replicação do seu banco para escravos. Tá? Ele pode fazer isso. E esses escravos, por sua vez, podem ser consumidos, tá, por diferentes aplicações, ao invés de onerar o servidor principal de banco de dados. Tá? Então, eu acabo distribuindo aqui essa minha carga, usando um pedaço da minha solução com a arquitetura mestre-escravo. Eita. Espera aí que eu baguncei aqui minha... Ah, tela, show. Pooling. Abordamos a arquitetura de pooling anteriormente e agora passaremos a ver mais detalhes dessa implementação. Só o pooling, eu vou andar um pouquinho mais rápido, senão a gente vai acabar não tendo tempo, tá? Mas é basicamente a estrutura onde eu vou fazer uma varredura dos meus escravos, tá?
Mas, na verdade, o que acaba sendo trazido aqui para a gente, quando a gente fala de pooling, ele traz muito o foco para um ambiente de sistemas operacionais, principalmente em dispositivos de entrada e saída, tá? Tá. Vamos lá. Pooling é um conceito que pode ser utilizado em diversas situações, tais como controle de acesso à rede. Controle de acesso à rede, vocês já estudaram em algum momento, um negócio chamado do CSMA CD, por exemplo. Esse termo para vocês aqui, já ouviram alguma vez na vida falar desse negócio? Já, professor. Isso aqui é o que as redes Ethernet utilizam para fazer tentativa de acesso ao meio, né? Então, o CSMA ele vai fazer o seguinte, olha, o meio está livre? Está não. Eu quero transmitir. Aí, antes de transmitir para a rede, está livre? Está não. Está livre? Está não. Eu fico perguntando isso. A cada vez que eu tento isso, eu jogo lá um timeout, né? Contadorzinho. Fico tentando. É um exemplo de pooling. Tá? Eu fico fazendo verificações. Professor, Né? mas esse CD aí tem esse CSMA CD aí tem um risco de dar aquele, no caso, como digamos assim, né? Travar, né? Quando, tipo assim, vamos supor que 2 computadores estão esperando, né? No mesmo time, aí vamos supor que o canal ficou livre, os dois, digamos assim, liberam ao mesmo tempo. Sim, transmitem Então, ao mesmo tempo, né? exatamente, ele corre o risco de acontecer uma colisão, né? Exato. Esse E CD, tem outro que... o CD é de collision detect, né? Ele detecta a colisão. E aí o outro que tu deve falar é o CA, né? Collision avoidance, né? O livro de colisões. Esse CA, ele já não tem mais esse risco de Colisões, exato. colisão. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é só a mesma ideia do CSMA puro, onde eu tenho um processo que quer fazer alguma coisa, mas ele precisa verificar se o meio está livre. O que ele faz? Ele fica perguntando, está livre? Está não. Está livre? Está não. Está livre? Está não. Quando está livre, pá, ele vai transmitir. Essa consulta, né? E aqui o material da Estácio vai dar foco nessa parte de entrada e saída, dispositivo de entrada e saída, input, output, é o que a gente chama de pooling. Tá? Então, controle de acesso ao meio, gerenciamento de impressora, duas máquinas querem imprimir via rede na mesma impressora. Né? Como é que é organizado isso? Seu mecanismo consiste no processo de um computador central ou dispositivo de controle interrogar cada estação ou recurso existente que compõe o sistema verificando seu ponto no estado. No ambiente, falando da topologia mestre-escravo, é o mestre fazer uma varredura entre os seus escravos, verificando seu status ou delegando alguma coisa. Tá? Pooling. Em outras palavras, pooling, operação com pooling, na ciência da computação, refere-se à amostragem ativa do status de um dispositivo externo por um programa cliente como uma atividade síncrona. Ele vai ver isso aqui. Comentário. A sondagem também se refere à situação em que um recurso é testado continuamente quanto à sua prontidão. Caso não esteja, o computador retorna para uma tarefa diferente. Apesar de ser mais eficiente que a espera ocupada, antes predição tanto ciclo de CPU, isso geralmente não é tão eficiente quanto a alternativa à entrada e saída, input e output, controlada por interrupção de pooling, ou seja, um dispositivo de hardware dedicado a esta tarefa. Dizendo que, olha, que espera ocupada, pessoal, é um termo técnico, né? Espera ocupada é um termo técnico da disciplina de sistemas operacionais, né? E você tem ali as técnicas de acesso à área crítica e a espera ocupada é quando o cara fica. E aí, tá livre? Tá não. Tá livre? Tá não. Tá livre? Tá não.
e você tem aquela CPU, no caso, aquele núcleo, esperando aquele recurso da área crítica ficar disponível, e essa espera é ocupada, ele não vai fazer outra coisa. Ele está só esperando aquele recurso ficar disponível. Tá? E ele está dizendo que você até tem abordagens onde o sistema ele vai fazer uma tarefa diferente, tá? Mas ele está dizendo que acaba sendo menos custoso você fazer a estratégia usando tudo. Você está comentando com a gente. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Vamos avançar. Vamos já para a rede peer-to-peer. E aí a figurinha não... carregou. Ó, estamos aqui agora, rede peer-to-peer, tá? E pela minha barra de rolagem, ainda bem que minha barra de rolagem. Então, a gente já passou da metade aqui do conteúdo, né? Beleza, fica frente mais rápido. Pessoal, então a gente falou sobre o modelo cliente-servidor. Todo mundo já está aqui mestre, fera em modelo cliente-servidor. Já falamos sobre o modelo mestre-escravo, que é o inverso do modelo cliente-servidor, né? A coisa muda de foco. E agora temos as redes peer-to-peer, ou as redes ponto a ponto, ou pá a pá. Né? Nas redes peer-to-peer, os nós da rede funcionam tanto como cliente como servidor. Essa arquitetura permite que os serviços e dados sejam compartilhados sem a necessidade de um servidor central, conforme a imagem a seguir. Tá? Alguém está falando comigo? Deixa eu ver no chat. Não, outra coisa. Tá. Nesse ambiente, pessoal, todo mundo é cliente, todo mundo é servidor. Tá? Então, você tem um ambiente bem mais... que aproveita bem melhor, né, os recursos e a disponibilidade do serviço. O fato mais interessante das redes peer-to-peer é que todos os peers ou participantes da rede são igualmente privilegiados na aplicação. Cada computador agindo como um nó fica responsável por uma parte dos recursos da rede, podendo esses recursos serem, por exemplo, armazenamento de dados, poder de processamento ou até mesmo largura de banda. Diferentemente do modelo cliente-servidor, onde um servidor central alimenta os clientes da rede, nos sistemas peer-to-peer, todos os computadores interligados são fornecedores e consumidores de recursos. Tá? Aqui ele vai falar sobre o Napster, né? Lá no passado remoto, glorioso, você criou um MP3, você no Napster e baixava lá sua música, sem direitos autorais, sem pagar nada para ninguém, e mais um rumo de vírus vindo junto, e acabou caindo, né? O pessoal foi lá e derrubou judicialmente o Napster. E mais recentemente o BitTorrent é um dos caras mais famosos, mais populares, para o uso de redes peer-to-peer. Então temos esse recurso e também as criptomoedas, né? E fazer uma operação com criptomoedas, você invariavelmente vai utilizar uma rede peer-to-peer para poder fazer os cálculos e as homologações do que está acontecendo. Beleza. A ideia básica de uma rede de compartilhamento de arquivos peer-to-peer é que muitos computadores se reúnam e reúnam seus recursos para formar um sistema de distribuição de conteúdo. Os computadores geralmente são simplesmente computadores domésticos. Eles não precisam ser máquinas em centros de dados da internet. Tá? E aí ele traz um exemplo para a gente. Considere uma rede peer-to-peer composta por N usuários médios, cada um com conectividade de banda larga a 1 mega. A capacidade de upload agregada na rede peer-to-peer, ou taxa na qual os usuários podem enviar tráfego para a internet, é de N megabits por segundo. Tá? A capacidade de download, ou taxa na qual os usuários podem seguir o tráfego, também é de N. Cada usuário pode fazer upload e download ao mesmo tempo, porque eles têm link de 1 mega em cada direção.
O que a gente está falando aqui, pessoal? O que a gente está falando aqui? Eita. Peraí. A tela, limpei a tela. Cem por cento. Agora. Pronto. Pessoal, aqui eu tenho uma máquina. Ela tem um arquivo, tá? Que ela precisa mandar pela rede. E eu tenho outras máquinas querendo esse arquivo, tá? Outras máquinas. Se esse link que eu tenho aqui é um link de 1 mega, 1 megabit por segundo, tá? E eu tenho que transmitir esse arquivo para aquela ruma de máquina. Olha só, eu vou ter que transmitir para essa, esperar terminar. Transmitir para essa, esperar terminar. Para essa, esperar terminar. Olha só a demora que eu tenho. E olha só o consumo desse meu link para transferir o mesmo arquivo para esse povo todo. Certo? Beleza. Agora, imagine que eu sou essa máquina. Eu tenho esse arquivo que eu quero transmitir. Tá? Eu transmito para essa máquina e para essa máquina. Estou eu transmitindo para cá, tá? Por algum motivo, algum tempo depois, né? Sei lá, alguns segundos depois, eu começo a transmitir para essa, mas essa aqui de baixo, que começou alguns minutos depois, ela também começa a receber as informações dessa máquina do lado. Tá? Esse negócio está acontecendo e eu posso, enquanto essa máquina está recebendo daqui, está mandando para essa máquina pode mandar para cá e mandar para cá. E essa do lado de cá, ela pode também mandar informações de P2P para cá e para cá. Nesse momento, essa máquina entrou na jogada. Então, ela pode receber dessa, ela vai receber informações dessa, vai receber dessa aqui e dessa aqui. No caso, com um arquivo compartilhado, tá? Vocês estão vendo, pessoal, como o negócio é formidável e ágil. Né? Para transferir um arquivo, eu usando um link de 1 mega, né, eu consigo rapidamente aumentar isso. E essa máquina aqui, olha, ela está recebendo vários fluxos do começo do arquivo, do meio do arquivo, do fim do arquivo. Né? No final, ela vai reunir tudo e vai ter o arquivozinho dela lá, bonitão, conforme ele existia na origem. É fantástico, pessoal. Uma ideia realmente muitíssimo interessante, muito bonita, esse nome do P2P. Tá, eu vou falar dessa história vou ler esse parágrafo aqui, que vocês podem ter dificuldade quando lerem em casa sozinhos. Tá? A gente tem tempo ainda, agora são 9h11. Tá, vamos lá. Aqui. Nessa figurinha, eu chamo todos os nós filhos que não possuem filhos, eu chamo de nó folha. Tá? São as pontas aqui dessa minha estrutura. Nesse caso, eu tenho 2 nós folhas. Né? Nesse caso aqui, eu tenho 3 nós, né? E 2 deles são folhas. Se eu aumento esse negócio, eu tenho 4, 5, 6, eu tenho 7. Dá para simplificar a vida? Vou fazer um negócio mais fácil para a gente.
Vou usar números pares, tá? Vou usar números pares que vai ficar mais fácil de ver o que o material está explicando. Se eu tenho 2 nós, eu tenho uma folha. Se eu tenho 4 nós, se eu tenho 4 nós, eu tenho quantas folhas? 1, 2 folhas. Se eu tenho 4, 5, 6 nós, tá? Eu tenho quantas folhas? Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 folhas. O que é que isso aqui nos diz? Nos diz que o número de nós folhas é sempre n dividido por 2, sendo que n é o meu número de nós. Certo? Eu vou deixar essa explicação para vocês, porque se vocês fossem ler esse negócio aqui sozinhos, vocês iam ter dificuldade. E aí, pessoal, a gente falou então aqui de rede P2P, teve essa noção geral aí, né? E agora falando de cluster, né? Cluster e aí com cluster a gente termina esse módulo 4 e o tema 1, tá? da nossa disciplina. E é bem tranquilo, tá? Cluster. Tem muito mistério não. Um cluster de computador é um conjunto de computadores fracamente ou fortemente conectados que funcionam juntos para que, em muitos aspectos, possam ser vistos como um único sistema. Os clusters de computador têm cada nó definido para executar a mesma tarefa, controlado e programado por software. Os componentes de um cluster geralmente são conectados uns aos outros por meio de redes locais rápidas, cada nó executando sua própria instância de sistema operacional. Cada nó executando sua própria instância de sistema operacional. Na maioria das circunstâncias, todos os nós usam o mesmo hardware e o mesmo sistema operacional, embora em alguns casos possa ser diferente. A ideia geral, pessoal, é que esses nós são implantados para melhorar o desempenho e a disponibilidade em relação a um único computador. Embora seja normalmente muito mais econômico do que computadores juntos de velocidade ou disponibilidade comparáveis. Quer dizer, é muito mais fácil comprar máquinas simples e criar e utilizar alguma estratégia de cluster do que eu comprar um supercomputador com muita memória e muita CPU. Tá? É isso que ele está trazendo para a gente. Os clusters de computador surgiram como resultado da convergência de uma série de tendências de computação, incluindo a disponibilidade de microprocessadores de baixo custo, redes de alta velocidade e software para computação distribuída de alto desempenho. Tá? Inclusive, pessoal, você tem uma curiosidade, o primeiro software para a criação de clusters, ele foi desenvolvido pela NASA, não vou lembrar agora o nome dele, mas eles disponibilizaram o código-fonte e a partir daí a gente começou a explorar esse tipo de função, né? Inclusive, lá no passado tinha um esquema de um papel de parede, uma proteção de tela que você instalava na sua máquina e ele ficava consumindo o seu processamento para fazer as análises lá da NASA de cálculos, você sabe lá Deus aquelas coisas que eles fazem, né? Eles não tinham tanto processamento e fizeram isso na época. Era bem interessante. Um dos problemas ao projetar um cluster é o quão fortemente acoplado os nós individuais podem ser. Fortemente acoplados e fracamente acoplados são termos que nós já vimos aqui nessa disciplina, né, pessoal? Fortemente acoplados dá uma noção de grande dependência, né?
e fracamente de pouca dependência. Por exemplo, um único trabalho de computador pode exigir comunicação frequente entre os nós. Isso implica que o cluster compartilha uma rede dedicada, está densamente Isso implica que o cluster compartilha uma rede dedicada, está densamente localizado e provavelmente tem nós homogêneos. O outro extremo é quando o trabalho de computador usa um ou poucos nós e precisa de pouco ou nenhuma comunicação. Aqui ele está fazendo essa relação entre o uso da rede, né, e a quantidade de nós. Pode ou não ser um gargalo. Em um cluster, os programas aplicativos nunca veem os nós computacionais, mas apenas interagem com o mestre, que é um computador específico que cuida do agendamento e gerenciamento dos escravos. Em uma implementação típica, o mestre tem duas interfaces de rede. Uma que se comunica com a rede privada para os escravos e a outra para a rede de uso geral da organização. Tá? E as categorias? Temos os de alto desempenho, que a noção aqui é performance. Eu crio um cluster para conseguir performance. Alta disponibilidade. Eu quero me precaver de falhas, e se alguma coisa parar, eu quero ter quem chegue junto e assuma aquelas funções. Ou para balanceamento de carga. Eu distribuo a carga entre os meus servidores via rede. Tá? E aí, pessoal, encerrando esse tema, o tema 1, tem esse videozinho aqui, que eu não sei se eu vou... Acho que eu vou conseguir sim, eu tenho que parar o compartilhamento, começar de novo. E que encerra o tema 1 com esse videozinho. Não consegui deixar a tela cheia. Vamos lá. Olá, sou o professor Marcelo Machado, doutor em computação. E neste vídeo vou apresentar as arquiteturas de sistemas distribuídos através de exemplos de aplicação, vantagens e desvantagens. Há diversas arquiteturas de sistemas paralelos e distribuídos. São elas: cliente-servidor, mestre-escravo, pooling, peer-to-peer e clusters. Cliente-servidor. Esta é a arquitetura mais frequentemente citada na literatura de sistemas distribuídos. É historicamente a arquitetura mais importante e continua sendo mais amplamente utilizada. Em particular, os processos de cliente interagem com os processos individuais de servidor em computadores hosts potencialmente separados para acessar os recursos compartilhados que eles gerenciam. O modelo cliente-servidor é uma estrutura de aplicativo. Não, galera, não vai não. O cara tá falando tudo que está no texto, que a gente já leu junto, não vou mostrar isso não, tá? A erros. Isso significa... Não. Eu achei que tem alguma coisa diferente, tá? Falando de sistemas distribuídos. Mas tá, vamos lá, vamos avançar aqui. Turma, é o seguinte, tem essas questões para vocês responderem, tá? Vou deixar vocês fazerem isso aí sozinhos. Agora, eu queria aproveitar que a gente tem um tempo ainda e passar para vocês conteúdo complementar. Vou passar para vocês agora, sabe o quê, pessoal? As questões, tá? Vamos lá, cadê vocês? Vou adicionar um arquivo.
Título. Exercícios do tema 1. Tema 1. Questões sobre o tema 1. Para que não haja choro, vou jogar também aqui no nosso grupo de WhatsApp. Eita, que eu errei, peraí. Professor, e o prazo? Até avenida. Mas, assim, vou colocar também para vocês aqui no Teams, atendendo a todos os gostos aí. Questões, tema 1. Professor, esse exercício aí que você comentou que a gente vai responder ele e depois responder no Forms? Exato, Isso aqui, eu vou até pôr na tela. Isso aqui, vocês vão receber um link do Google Forms, vão responder por lá. Tá? Por que isso? Porque eu fiz esse PDF pensando em vocês me devolverem esse negócio marcado com as respostas individuais de vocês. Essa é a ideia. Quando eu vi o tamanho da turma, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou demorar quanto tempo para corrigir isso? E aí, então, eu tive a ideia de fazer isso com o Teams, tá? Deixa eu abrir aqui com vocês. Ver se ele vai... Bora ver aqui. Questão de slides, monitores. Ótimo. Então, questãozinha falando sobre a noção geral aí, né, do sistema distribuído. A 2 trata sobre da arquitetura mestre-escravo, que a gente viu hoje. A 3, da taxonomia de Flynn, que a gente viu lá atrás, nas primeiras aulas. A 4, a gente fala de Endel, né? A gente fez uma planilhazinha, inclusive, né, para calcular o SPIRA para o Endel, né, pessoal? A gente fez a planilha, e aí, basicamente, jogar os dados na planilha e ver qual é a resposta. A 5 fala sobre o modelo cliente-servidor. A 6, a noção de cluster. Você vai conseguir, caso tenha dúvida, pode consultar também o material lá que a gente viu. Mais um de cliente-servidor. Mais um para usar sua planilha. Uma questão sobre memória compartilhada, né, da aula passada. Outra sobre memória distribuída da aula passada também. Uma questão sobre paralelismo de dados. Mais uma de cliente-servidor. Essa aqui é abordando já a API, compartilhamento. Taxonomia de Flynn, mais uma vez. Uma questão sobre redes P2P, o modelo P2P. Paralelismo de tarefas. Uma de Spirit. Mestre-escravo. Pooling. E reta final, acabando aqui,
sobre cliente-servidor. Tá? Pessoal, seguinte, estamos aqui, vai dar agora 9h30, tá? Eu sei que está todo mundo cansado, eu também estou. Eu acho muito improdutivo a gente avançar com matéria nova, seja lá o que for, tá? A gente terminou a parte 1 da disciplina. Eu acho que a gente pode dar uma aliviada, respirar fundo, seguir com calma, tá? De modo que agora, nesse momento, se vocês quiserem se reunir em grupos, tá? Eu consigo criar as salas aqui no Teams para dividir vocês em grupos, para que vocês conversem, né, entre vocês sobre essas questões, já resolvam alguma coisa agora até as 10 horas. Enfim, faça esse planejamento aí, porque até a próxima aula eu vou mandar para vocês o link para que essas questões sejam respondidas por lá. E aí, nesse momento, cada um vai ter que responder suas próprias questões sozinho. Até lá, nada impede. Você junte equipe, junte grupo, marque um dia para tentar resolver junto. Diga, eu acho que é tal resposta, eu acho que é tal resposta, por isso, por aquilo. Né? Porque a gente consegue, com isso, fazer com que haja uma discussão sobre a disciplina, vocês se interagem uns com os outros, né? Isso é importante também. E é isso, turma. Belezinha? Professor, quando você vai mandar o formulário? Eu quero mandar até a próxima aula. De preferência nesse final de semana agora. Aí você vai postar no Teams e na plataforma também? Como é que vai ser? Vai mandar o link no grupo? Eu vou colocar aqui, olha. Vai aparecer como trabalho, certo? Não, desculpa. Trabalho não consigo, não. Porque eu consigo. Peraí, deixa eu ver aqui. Título, matéria. Consigo. Link, ó. Eu vou colocar aqui o link, vai ser o link do Forms, tá vendo? Eu vou colocar aqui no estudante.status.br. Vou mandar também um link no grupo do WhatsApp. Não, show de bola, então. Tá? Pessoal, é o seguinte, vou dividir vocês em salas. Fiquem à vontade para continuar nelas e conversar com os coleguinhas. Se você quiser sair mesmo, porque está ocupado, enfim, for outra atividade, fique à vontade. Eu vou, antes de mais nada, peraí, não posso fazer isso agora quando é chamada, né? Chamada. Pronto, aí vocês. Baixar a lista de presença. Pronto, chamada feita. Pessoal, é o seguinte, vou parando aqui a gravação então, da aula de hoje. Quando eu faço montagem dos grupos, se perde. Gravação encerrada. Valeu você que está assistindo a aula gravada. Um forte abraço.